Meu nome é Flávio José Teixeira de Almeida. Eu nasci no dia 28 de março de 1959, em Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Logo após o meu nascimento, uns 4 meses depois, minha família se mudou para Niterói, onde eu vivi ali na beira da praia de São Francisco até 1971. 1971 minha vida começou a mudar. Em 1971 meu pai estava no centro de Niterói. Ele esbarra com um amigo dele de infância de Miracema, José Maria Machado, que era professor lá em Miracema. José Maria conseguiu convencê-lo da gente fazer uma mudança para Miracema, sabe? Foi uma coisa meio... Como tudo que meu pai fazia era tudo de repente, era tudo inusitado. E em poucos dias tinha um caminhão de mudança na porta do apartamento da gente. E a gente assim, eu com 12 anos, meu irmão com 11, minha irmã com 10, e a gente assim apavorado de sair daquela cidade, sair de Niterói, e ir para uma cidade menor, que a gente nunca tinha ouvido falar, que era Miracema, né? Então, eu lembro que ficávamos, eu e minha irmã, chegou o caminhão de mudança, e a gente ficava perguntando para o motorista, que era o Hélio, que até faleceu recentemente, perguntando sobre Miracema, como é que é Miracema e tal. Ele falou assim, é um lugar tranquilo, calmo, tem boi, galinha, vaca, essas coisas. Aí minha irmã perguntava, vaca? O que é vaca? Falei, aquilo que dá leite. Aí ela falava assim, olhando, mas leite vem em saquinho, entendeu? Ele falou, não, chegar lá você vai conhecer o que é a vaca, essas coisas todas. E aquilo foi dando foi enchendo, povoando a nossa cabeça de sonhos. E até que nós fomos para Miracema, né? E era uma coisa muito engraçada, né? Eu me lembro da estrada quando chegava na estrada de Pada para Miracema, de um lado e de outro era só aquela plantação de arroz. Arroz, a gente nunca tinha visto com aquele mar verde de arroz de um lado e de outro e tal. Até que nós chegamos em Miracema. Quando chegamos lá, foi um mundo à parte, né? Um mundo totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E nós fomos muito bem recebidos na cidade, né? Meu pai tinha morado lá. Meu pai foi para lá com 3 anos de idade e saiu de lá com 13 anos. E a família do meu avô era de lá, meu bisavô é todo de lá, de Miracema, né? E assim, foi uma coisa totalmente diferente, a adaptação da gente, né? As pessoas todas curiosas para ver aqueles 3 marcianinhos, que eram nós 3, né? Vindos de Niterói, que até então as pessoas só faziam o caminho para ir para Niterói. Ninguém tinha vindo de Niterói para Miracema. E a gente era assim meio os marcianinhos mesmo, a gente se sentia assim, entendeu? Mas aos poucos a gente foi se adaptando, a gente foi se integrando na cidade. Eu me lembro, quando eu fui para lá, meu pai foi um grande desenhista e eu tinha meio um complexo desse negócio, né? Eu não sabia o que eu queria ser na vida, mas eu sabia que eu não queria ser desenhista, porque meu pai era um gigante, né? E eu ficava sempre com essa coisa das pessoas quererem me comparar com
com meu pai, sabe? E eu nunca admitia que eu desenhava, escondia os desenhos e tal. Até que teve uma época em Miracema, a gente morava na rua Santo Antônio, que era uma casa que vivia repleta de crianças, dia e noite, sabe? E aí eu comecei a me interessar por desenho, mas assim, desenho de humor, né? Cartoon, charge, quadrinho, essas coisas. E aí eu lia o jornal, eu lembro que eu comprava o Jornal do Brasil todo dia. O Jornal do Brasil chegava em Miracema, eram 11 horas da manhã, às vezes meio-dia. E eu pegava aquele jornal, devorava o jornal, e todas as notícias eu fazia charge daquilo, né? Fazia uma média de 10, 12 charges por dia. E aquilo foi me dando um gás, né? Foi me dando uma coisa assim, falando, porra, isso é o tipo de coisa que eu quero fazer, uma coisa que eu pretendo fazer isso, sabe? É um negócio que é interessante. Eu com 12, 13 anos já sabia disso, né? Já tinha isso em mente que eu queria. E cada vez mais eu ia detestando estudar, entendeu? Detestando a escola, aquilo tudo, aquela rotina de... Eu me sentia massacrado por aquele negócio, sabe? Eu não gostava. E daí eu já começava a ter disposição com as pessoas que estudavam também, sabe? Era muito estourado, e às vezes arrumava briga e tal, mas era a minha falta de adaptação com aquela coisa de tem que estudar, tem que ter um diploma, tem que ter isso, tem que ter uma opção de coisa, entendeu? Eu não me conformava com aquilo. Nesse tempo que eu morei em Miracema, praticamente ficou definido o que eu queria fazer da vida, né? Mas a resolução do que você quer fazer da vida para a prática é um caminho longo, inusitado, tortuoso, exasperante, tudo assim parece que conspira para você não conseguir fazer aquilo que você quer. Então você tem que ter a persistência, tem que ser chato, enjoado, tem que ser tudo que você às vezes não quer ser. E nesse meio tempo, enquanto eu estava ali procurando essas formas, na verdade o que eu procurava, que ia bem de encontro com a minha característica de ser um sujeito para dentro, um sujeito muito introspectivo, era praticamente uma leitura, era uma forma de comunicação com o mundo, né? Que era através dessas novas técnicas que eu tinha descoberto, que até então para mim eram revolucionárias, de cartoon, charge, caricatura, quadrinhos e tal. E meu pai vinha todo final de semana para Miracema, ele passava 3 ou 4 dias durante a semana no Rio, e quando vinha trazia as revistas, revista Média, por exemplo, vim pela primeira vez, trouxe o primeiro número da revista Média, em 1973. Quando eu vi aquela revista, a revista me virou de ponta cabeça, sabe? Era aquilo que eu queria fazer. Agora, como eu queria fazer, como eu ia chegar ali, aquilo me dava tipo uma agonia, eu ficava com aquilo batendo na cabeça 24 horas por dia, enquanto as outras crianças estavam se divertindo e tal, eu ficava pensando em como fazer essa transição, né? Como parar de estudar, como parar essa marcha da educação sobre mim, que eu achava que era uma coisa inexorável, sabe? E que eu não tinha vocação para aquele negócio. Minhas coisas sempre foram coisas intuitivas, eu não tinha nada a ver com qualquer coisa que fosse técnica, qualquer coisa que tivesse nessas áreas. Era a minha busca pela minha própria sobrevivência, assim, como pessoa, era exatamente isso. Então nós ficamos em Miracema a primeira vez há 4 anos lá, depois nós voltamos para Niterói, ficamos 1 ano e voltamos outra vez. Aí nós ficamos 2 anos só. E nessa volta para Miracema, a coisa já estava bem solidificada na minha cabeça, eu já estava consumindo muito quadrinhos, muito pasquinhos, já lia direto, jornais, essas coisas todas, já estava com uma base muito boa, sabe? E parecia que eu era um cara que estava sempre treinando, mas nunca jogava, né? E isso foi me dando eu ficava com aquele negócio 24 horas por dia na cabeça, quando é que eu vou começar, então. Depois nós fomos embora de Miracema, quando nós fomos embora já estava
praticamente definido o que eu queria fazer. Agora, como convencer a família, que foi um problema, né? Porque a minha mãe tinha essa mania de ter que ter um diploma, tem que trabalhar no Banco do Brasil, essas coisas assim, né? Aquelas coisas de mãe. E eu não queria nada disso. Eu queria mesmo era viver disso, tentar a minha vida fazendo isso. E quando eu cheguei até um cursinho pré-vestibular, tudo assim, os trancos e barrancos. Às vezes eu precisava passar de um ano para outro, precisava de 8, eu conseguia tirar 8, eu precisava de 6 pontos, eu conseguia 6 pontos. Eu ia passando de ano a ano, sempre raspando, sabe? Eu nunca só estudava para passar de ano, mas eu também nunca repeti ano. E até que cheguei num curso pré-vestibular. Quando eu cheguei no curso pré-vestibular no ADN, em Niterói, aí eu já estava tomado pelo negócio, né? Que era, eu ia para aula e chegava com um monte de jornais, eu ficava lendo jornais na sala de aula, sabe? E quando eu olhava lá para o quadro, via aquele troço, aquele monte de coisa que eu não me interessava e tal, eu começava a fazer caricatura de professor e começava a passar pela sala, as pessoas começavam a rir e tal, até que chegava no professor, o professor pedia caricatura, eu falei, pô, sabe, acho que um trabalho tá ficando legal, acho que tá chegando a hora de eu pular fora mesmo. Então eu cheguei, meu pai um dia, né, estava com 18 anos, cheguei para ele e falei, eu não quero mais estudar, esse tipo de coisa não é para mim, não me interessa mais isso, sabe. Ele chegou e abriu um atlas que ele tinha, um atlas espanhol, ele era universal, abriu um atlas assim, tinha um mapa mundi assim, ele chegou e falou assim, escolhe aí qualquer lugar que você queira estudar. Qualquer lugar do mundo eu mando para você estudar. Aí eu fechei o ato e falei assim, eu não quero estudar em lugar nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu estou cansado disso, é muito estressante, eu não me sinto bem numa sala de aula, sabe? Eu sou terrível, eu me sinto mal pra caramba. Ele falou, então, se você não quer estudar, então você vai trabalhar porque eu não vou sustentar vagabundo. Aí com 18 anos eu fui fazer a minha pastinha de desenho, né? Que era aquele monte de desenho que eu tinha acumulado, e comecei a procurar redações de jornais, revistas no Rio, né? Sozinho, né? Mas eu me lembro que meu pai uma vez ele tinha o conhecimento de um jornal novo que ia ser lançado no Rio, se chamava o Estadão, por causa da fusão do estado do Rio com o antigo estado da Guanabara. E aí ele falou assim, vamos lá na redação que tem um amigo meu que está trabalhando lá, de repente, pô, você trabalha lá como ilustrador e tal. Aí eu tinha uma pasta de desenho, que era um negócio que parecia um travesseiro, sabe? Cheio de desenho mesmo, assim. Por baixo, assim, devia ter mais de 500 desenhos, tudo assim original, não tinha cópia de nada, sabe? Eu fazia os desenhos, botava naquela pasta, e era um monte de desenho mesmo, sabe? Era tudo que eu tinha produzido até então na minha vida. Aí nós chegamos lá na redação, ele falou lá com o amigo dele, né? Ele falou assim, começou a olhar os desenhos e tal, e foi falando assim, o trabalho dele é legal, você deixa aí que vou mostrar pro editor e tal. Aí ele falou assim, mas como assim deixa aí, não dá para marcar uma hora? Ele falou, não, o cara tá muito enrolado aí, o jornal tá para ser lançado, né? E ele tá sem tempo e tal, mas você deixa a pasta aí do garoto aí que eu vou mostrar para ele e tal. Aí deixamos lá a pasta, eu fiquei, saí de lá feliz, de repente tinha alguma coisa concreta ali que eu poderia começar a carreira e tal. E 2 dias depois nós chegamos lá e falamos, vou dar uma passada lá no jornal para ver se pintou alguma coisa, né? Chegou lá e o cara falou assim, aí foi procurar esse amigo dele e falou assim, o negócio da pasta de desenho, falou, que pasta de desenho? Eu falei, cara, a pasta que nós deixamos aí 2 dias atrás. Eu falei, não vi nenhuma pasta não, cara. O cara tinha desaparecido com tudo que ele tinha produzido, né, cara? Bom, aí meu pai nós saímos dali do jornal, fomos até um botequim ali na Praça da Bandeira. Meu pai queria bater no cara e tal, ele falou assim, eu falei, não adianta, não tem... Perdeu a pasta, vou fazer o quê? Se tinha 500 desenhos, vou começar tudo do zero, né? E assim foi feito, eu comecei fazendo os desenhos, montei o portfólio até melhor ainda, porque tinha muito desenho ruim, na verdade, naquela pasta. E a pasta desapareceu mesmo, então eu não fiquei muito pensando nisso.
sempre intuitivo, né? Eu sentei, fui trabalhar. Nesse meio tempo, meu pai tinha sido amigo de infância de adolescência, tinha trabalhado na mesma revista com o Ziraldo, e ele chegou a falar assim, pô, vou ver se eu vejo o Ziraldo era do Pasquim, e vou levar lá você para fazer essa chat, para publicar lá no Pasquim e tal. Aí ele foi, né? A gente encontrou com o Ziraldo numa exposição e tal. Aí o Ziraldo marcou um dia pra gente ir lá no Pasquim. Aí chegamos lá, fomos lá no Pasquim e tal. O Ziraldo viu aquele monte de desenho e tal, olhou pra mim, falou assim, ele vai ficar bom. Parecia que eu tinha ido no médico, né? Como assim vai ficar bom? Aí, aquele negócio eu fiquei assim, né? Aí ele falou, não, você vai mandando desenho toda semana e tal. Aí toda semana, assim, eu subia aquela ladeira, né? Na San Romana, Copacabana, subia a ladeira, via quais eram os temas da semana, né? E para fazer a charge, porque não existia internet, não existia fax, o xerox era uma coisa muito precária. Então, assim, era um trabalho desgraçado que você tinha, né? E sobe lá e tal, aquela ladeira toda, vai até Copacabana, para saber os temas da semana, depois volta lá para deixar o desenho, entendeu? E eu fazia isso religiosamente toda semana. E nada de sair desenho meu. Porra, quando passou mais ou menos 6 meses, mais ou menos, que toda semana mandando desenho, os caras publicavam nada, não conseguia falar com o Ziraldo, era um paredão, sabe, em torno dessa gente toda. Falei, pô, eu vou ter que cantar em outra freguesia, né? Mas depois de 6 meses começou a sair um desenho pequenininho, tinha feito desenho grande, saiu pequenininho. Eu falei, pô, vou continuar aqui. Aí eu falei, mas aqui não pode só ser, porque esse daí dinheiro também não vai dar muita coisa. Eu vou procurar uma outra coisa, eu vou procurar publicar na MED. Eu peguei a revista, passei na banca de jornal, comprei a revista, falei assim, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, uma série de cartoons sobre um determinado tema, de uma maneira que seja uma matéria fechada. Chegar lá o cara vai comprar, não vai ficar vendo desenho, sabe? Se não tem uma coisa, não tem uma proposta concreta. E assim eu fiz, né? Quando cheguei lá na redação na portaria da então editora VEC, né? Aí cheguei lá, não conhecia ninguém, aí o porteiro ligou lá, falando assim, eu queria falar com o senhor Tacílio, que é o editor e tal. Aí o cara perguntou assim, quem é que tá mandando você? Eu falei, porra, o Ziraldo. Na hora que eu falei a palavra Ziraldo, né, abriu, né, o Ziraldo nem sabe disso. Abriu as portas, cheguei lá e tal, mostrei os trabalhos, o cara gostou e tal, publicou a série que eu tinha feito, e depois comecei a fazer várias coisas lá. E na editora VEC, mais ou menos na época, podia ser comparado ao que seria a editora Abril hoje. Publicar muitas revistas, eles tinham um parque gráfico muito bons. Então, por exemplo, quando eu ia na médica, no terceiro andar, antes disso eu passava em todas as revistas, né? Todas as redações de revistas de fotonovela, revistas de mulher pelada, fazia cartoons eróticos, fazia uma opção de coisas, entendeu? Quando chegava lá na médica era o último, então sempre pegava muito serviço por ali, né? Aí dali eu fui por última hora, né? Um amigo do meu pai tinha arrumado lá, não, ele vai ser ilustrador lá e tal, não sei o quê. Aí fiquei lá durante um mês, mais ou menos, e porque eu era muito novo, com 18 anos, e o office boy era mais velho do que eu, era o cara mais novo da redação, todo mundo me chamava de garoto, né? E aí depois eu fiquei um mês lá, e depois acabou que não deu certo, não me adaptei àquele esquema, que era muito maluco, trabalhava domingo, não trabalhava segunda-feira, e era um negócio muito doido, assim, os horários meio malucos, não estava acostumado com aquilo ainda, né? Minha carreira de uma maneira ou outra tinha começado, não era do jeito que eu imaginava, mas é da maneira a lá brasileira, né? Então você vai, a bola tá rolando, você tem que ir tocando, e aí eu comecei a entrar em salões de humor, né? Mandando trabalhos, e até que eu fui premiado em 1980, fui premiado no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, né? E um prêmio internacional, e aí me deu começou a abrir, por exemplo, o mercado de São Paulo para mim, né? Porque eu fui lá receber o prêmio no Salão de Piracicaba, e eu lembro que o Angeli publicava
uma página de humor no suplemento chamado Folhetim, na Folha de São Paulo, aos domingos. A página era o Vira-Lata. E eu fui lá e deixei 3 charges, procurei por ele e tal, ele não estava, e não era o horário dele estar lá. Eu deixei lá com a secretária 3 charges. Quando eu abro o Jornal Domingo, está lá, ele tinha publicado 2, sem me conhecer nem nada, né? Quando eu chego lá no Salão de Piracicaba, ele tinha sido um dos jurados, gostou muito dos meus trabalhos e tal, me elogiou. E foi me dando uns toques assim, ó, faz desenho assim, assado e tal. E aí eu comecei a publicar alguma folha na Folha de São Paulo e comecei a fuçar o mercado paulista e tal, que era bem maior do Rio, já na época já era bem maior do que o Rio. Fui publicando algumas coisas, algumas revistas. Depois descobri lá um filão, que era aquele monte de revistas de mulher pelada, né? E cartoons eróticos, eu fazia assim para várias. Tinha uma editora lá que só publicava uma média de 30, 40 revistas dessa por mês, que até então era o final do governo militar e o começo da abertura, né? A transição do governo militar para o governo civil. Então começou a despressurizar tudo, né? Tudo que era proibido, por exemplo, a Playboy, na época do governo militar, a Playboy publicava as mulheres tinham que ser retocadas, tinham que botar sutiã, tinham que botar calcinha e tal. De repente não, podia ser publicado tudo, né? Então vieram aquele monte, aquela enxurrada, assim, parece uma represa quando solta, veio aquele tudo assim. E a gente foi aproveitando aquela onda, né? A gente foi aproveitando e foi ampliando o mercado, né? E muita coisa foi acontecendo até então. Aí comecei, me chamaram para ilustrar um livro infantil, depois fui ilustrando outro e tal. E tinha um suplemento na Folha de São Paulo, chamava Folhinha de São Paulo, que era publicado aos domingos. E a editora tinha visto uns desenhos meus, acho que um livro infantil, ele me chamou para fazer umas capas, fiz umas capas coloridas e tal. E assim, era uma raridade o jornal que naquela época publicasse alguma coisa colorida, que era um negócio muito caro, processo muito caro. Então. E aí eu fui me dedicando a isso mesmo, né? E aí começando a viajar, né? Salão de humor, essas coisas. E aí já estava no patamar legal, já publicava na média regularmente, no Pasquim de vez em quando. Às vezes aparecia um jornal, uma revista nova, e eu sempre mandava um trabalho e tal, as pessoas publicavam, pagavam e tal. Quando eu fui ver, eu estava vivendo daquilo, que até então era uma coisa que era difícil de saber como é que eu ia viver daquilo, de que maneira e tal. Eu me lembro que em 1976, quando eu estava saindo de Miracema, isso é um negócio até que me ocorreu agora, em 1976, o diretor do Fantástico era o Zé Itamar de Freitas, que é um jornalista de Miracema, né? E ele teve em Miracema e fizeram lá eu lembro até que foi naquele estádio lá naquele ginásio lá do Colégio Estadual, fizeram lá uma mesa redonda com ele, uma coisa, umas entrevistas, umas coisas. Eu fui lá e mostrei os trabalhos, ele gostou muito e falou assim, ó, quando você for pro Rio, você me procura. Eu fui pro Rio, não procurei ele, entendeu? Aí eu falei, o que eu ia fazer no Fantástico, entendeu? Não entendia o que poderia ter sido, entendeu? Então ficou assim, eu tinha assim aquela opção, mas eu meio que acabei esquecendo também, depois eu nunca mais o vi, sabe? E assim, eu não me arrependo, não arrependo desses atalhos que aconteceram na minha profissão, não, sabe? Eu acho que não foi uma coisa assim determinada, mas foi coisa assim muito intuitiva. Minhas escolhas são muito intuitivas, entendeu? Por exemplo, se eu chegar uma pessoa chegar aí, eu quero que você faça trabalho, sei lá, se de repente eu não gostar da pessoa, no primeiro assim, um olhar e tal, de repente eu não faço trabalho, entendeu? Eu tenho muita coisa intuitiva. Então tem determinadas pessoas que eu consigo trabalhar, tem outras que eu não consigo trabalhar, não tem empatia, entendeu? Então isso sempre marcou meus trabalhos, né? Eu tenho que ter uma relação boa com o editor, tenho que ter uma relação boa com o diretor, alguma coisa assim, para fazer um trabalho bom, entendeu? Então isso foi uma coisa muito determinante para mim. Então assim, eu não sou um cara que publicou, já está fazendo um balanço, foram mais de 72 revistas e 35 jornais, e sem contar lá fora também, que eu publiquei lá na Câmbio 16, que é uma revista espanhola, num livro na Suécia, eu tenho um prêmio internacional na Alemanha, entendeu? Mas assim, eu nunca saí do Brasil, meus trabalhos que saem do Brasil. Então assim, assim, de uma maneira ou de outra, eu fui determinando, né, aquilo
de como seria a minha carreira, né? Bom, então nesse meio tempo as coisas foram acontecendo e eu resolvi sair da casa dos meus pais com 28 anos. Eu falei, porra, não aguento mais, porque o meu pai, nesse meio tempo que eu já estava morando, eu tinha contado a 14ª mudança de casa. Às vezes eu chegava assim, chegava do centro do Rio, olhava lá, tinha um caminhão de mudança. Eu falei, pô, me dá um endereço aí para saber onde é que eu vou dormir essa noite. Entendeu? Então assim, eu não aguentava mais, meu pai sempre mudou muito, né? E aí eu fui sair de casa, fui morar sozinho. E eu comecei a continuei fazendo os freelas, as coisas foram acontecendo e um dia eu cismei de que eu ia publicar que ia ser ilustrador de O Globo, né? Eu procurei o diretor de arte, não conseguia falar com ele e tal, e o cara foi me cozinhando, e eu assim, o cara era diretor de arte, mas ao mesmo tempo ele cobria a Fórmula 1, então era assim, às vezes ele estava na Alemanha, outra vez ele estava em Mônaco, outra vez estava no céu. O cara estava rodando o mundo todo e ao mesmo tempo eu não conseguia mostrar meus trabalhos para ele. Eu falei, porra, ficamos nessa novela, ficou mais ou menos 5 meses. Eu ali cismei, sabe? Apesar de conhecer todo mundo do departamento de arte, eu resolvi ir pelas minhas próprias pernas. Sempre tive isso, sabe? De não ficar dependendo de ninguém, de ir lá mostrar o trabalho, eu quero o serviço e tal. E aí até que um dia eu consegui encontrar com ele marcou uma hora, fui lá, ele me recebeu muito bem e tal. E ele falou, legal o seu trabalho, você vai começar aqui amanhã. Eu falei, pô, mas amanhã é 1º de maio, é dia do trabalho, é feriado. Tá, então você começa dia 2 de maio. Então, aí eu comecei lá, isso foi em 1989, fui ilustrador do Globo de 89 até 91. E grande parte desse material que eu produzi está na Casa de Cultura, está no Centro Cultural aqui de Miracema. E eu doei isso para eles, entendeu? Então tem muitos desenhos assim, desenhos muito queridos, né? No dia que a gente foi montar a exposição, eu e o Marcelo, a gente estava vendo os trabalhos, e pô, tem uns trabalhos assim muito bonitos e tal. E eu sempre falo assim que a melhor fase na época eu desenhava melhor, entendeu? Porque eu fazia assim de 3 a 4 desenhos por dia, não tinha essa coisa de hoje tem poucas ilustrações nos jornais por causa de projeto gráfico, de foto grande, não sei o quê. Na época não tinha nada disso. Então às vezes era substituído, a própria fotografia era substituída pelas ilustrações. Então eu fazia uma média de 4 a 5 desenhos por dia, isso todo dia, né? Indo para lá de tarde, saindo no começo da noite. E até então não existia ainda a técnica de pintura digital, né? Não, existia fora do Brasil, né? Mas o Brasil com esse negócio de lei de informática ficou pelo menos 20 anos atrasado em relação a essas coisas todas. Então as coisas não chegavam aqui. Então, assim, por exemplo, se quisesse desenho colorido, tinha que procurar o cara que soubesse trabalhar com tinta e tal. E na média eu já fazia muitas segundas capas, quartas capas, os trabalhos coloridos, e eu fazia aquilo com muita facilidade, né? E as pessoas que já estavam lá há muito mais tempo, né, já começaram a olhar meio assim, desconfiado, falou, pô, esse cara chegou aí, de repente você abre a capa lá do segundo caderno, tá lá um desenho grande dele, entendeu? E as pessoas, é evidente que vai incomodar algumas pessoas, né? Mas assim, eu sempre trabalhei rápido, trabalhei sempre assim com muita técnica e sempre trabalhando rápido. Então o jornal era um negócio que eu precisava, entendeu? Para pegar aquela cancha toda, pegar aquilo ali tem que fazer desenho 10, 15 minutos, entendeu? E eu fui trabalhei ali. E durante esses 2 anos que eu trabalhei ali, foi uma coisa muito... Deu uma acelerada na minha carreira, sabe? Em termos de desenho, assim, acho que eu desenvolvi todas as técnicas até então que eu nunca tinha trabalhado, sabe? E uma coisa foi muito importante, consegui sair da sombra do meu pai, sabe? Porque até então eu era filho do Ivan, eu passei a ser conhecido como outra pessoa, entendeu? Porque ele já tinha um trabalho próprio, sabe? E isso foi uma coisa muito importante para mim. Bom, logo depois que eu tinha saído do Globo, eu lembro que foi em janeiro de 2001 e estava rolando Rock in Rio 2 no Maracanã. Eu tinha ido no primeiro. Eu sempre gostei muito de rock, esses festivais de rock, Hollywood Rock, Rock in Rio, essas coisas todas eu sempre gostei muito disso. Aliás, só trabalho com isso, né? Eu trabalho se não tiver música, não sai um traço e tal. Isso faz parte mesmo da minha formação. E aí eu tinha ganho uns
os ingressos pro Rock in Rio para todos os dias e tal. E eu já, nesse meio tempo, quando eu estava no Globo, eu já estava fazendo uns freelas assim pra MED. Tipo assim, tinha umas páginas americanas que chegavam e o cara queria transformar, o editor queria transformar numa página colorida, me chamava para pintar, eu fazia aquilo e tal. E aí começou a dar um déficit lá do departamento de arte, o cara que estava lá já não tinha ficado doente, que era o diretor de arte lá. Ele foi e me chamou lá um dia, chamou para almoçar e chegou e falou assim, eu estou precisando que você venha para cá para trabalhar na arte e tal. Eu falei, porra, cara, isso aqui do bolso assim, eu falei, pô, tá aqui, ó, ganhei um passaporte do Rock in Rio para todos os dias. Ele falou assim, quanto é que custa um negócio desse? Eu falei, cara, eu ganhei isso. Eu falei, eu sei, mas se eu fosse comprar, quanto é que custaria? Eu falei, sei lá, na época uns R$500. E foi, pegou os R$500, me deu, pegou os ingressos, fez em pedacinhos, né? Então fui obrigado, saí de lá, acabou o Rock in Rio para mim e fui trabalhar, fui ser diretor de arte da MED, né? Além da revista, que era de alta complexidade, porque assim, era feito, vinha a edição americana, e às vezes tinha edição que mais de 50% não dava a adaptação no Brasil. Então tinha que ser produzido o quê? Produzido material brasileiro para suprir esses buracos todos, né? E eu fazia o meio de campo, eu chamava o cara para escrever um texto sobre uma matéria e chamava outro cara para ilustrar e tal. E eu ia fazendo esse meio de campo, a arte e tal, até que eu cheguei até a ser o subeditor, ser o número 2 da revista. E eu fui, a gente chegou e eu me dava muito bem com o editor e tudo. E depois fiquei lá 5 anos e trabalhando feito um louco, porque na época não existia computação gráfica ainda, você montava a revista toda na mão, você recebia os exemplares americanos, né, e vinha aqui, eu tinha que montar numa folha de cartolina, a gente ia fazendo ali, montar um texto em cima do texto americano, bolar o título, essas coisas todas. O material chegava de revista americana, a gente passava para o cara que fazia a tradução. A maioria das matérias não dava adaptação e a gente tinha que correr atrás, fechar esse buraco. Isso era todo mês, então a gente estava sempre correndo. Às vezes a revista estava na gráfica, a gente já estava correndo para outra edição, tinha que fazer uma edição especial. E eu assim sempre trabalhei bem sob pressão, nunca tive problema com isso. Minha cabeça funciona bem assim, entendeu? E aí eu fiquei ali durante 5 anos até que eles resolveram terceirizar a revista, acabaram com o setor de quadrinhos, né, com a MED era o principal produto, e resolveram terceirizar. Aí eu saí da revista mesmo e tal, e aí eu fui para Miracema, voltei para Miracema, que tinha proposta de trabalhar na rádio lá. Eu fui para lá, trabalhei na rádio, fui diretor artístico da rádio, peguei a rádio assim, desmontei a grade da rádio toda, criei uma opção de programas novos, botei noticiário com notícias de fax da agência Estado, né? Isso em Miracema 15 anos atrás, não existia internet ainda, não era tão popularizado assim. E assim, como eu trabalho muito rápido, trabalho que era para durar 1 ano, 2 anos, e 6 meses tinha feito trabalho, acabou que os caras, acabou seu trabalho e tal, eu estava de volta outra vez, e eu falei, vou ter que voltar para o Rio, né? Aí nesse meio tempo o Dr. Gutenberg tinha assumido a prefeitura, me chamou para ser diretor de turismo e tal. Aí fiquei lá durante 6 meses, aí falei, vou voltar para o Rio mesmo. Aí voltei para o Rio, praticamente recomecei a carreira, tudo outra vez e tal. Aí eu comecei a enfrentar uma série de dificuldades, aborrecimentos, essas coisas e tal. Começou a me dar um caroço nas costas, um carocinho assim, então eu percebi que tinha uma coisa diferente. Esse carocinho, conforme os aborrecimentos, a angústia, o estado de espírito que eu estava, foi uma coisa que começou a crescer nas minhas costas, e até que chegou quase do tamanho de uma bola de futebol. Foi uma coisa que eu fiquei impressionado com aquilo. E eu comecei a correr os hospitais públicos do Rio, ninguém sabia o que era aquilo, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa casa de saúde, na Santa Casa, no centro do Rio, quando eu tirei a blusa, assim, aquele troço imenso, assim, nas minhas costas e tal, eu olhei para trás, assim, tinha gente com câmera me filmando, entendeu? Parecia assim um homem-elefante. Eu voltava para casa arrasado, ninguém sabia o que era aquilo, como tirar aquilo. Fui parar no Instituto Nacional do Câncer, os caras fizeram biópsia, falaram, isso que você tem não é câncer, eu não posso te operar aqui. E tava com aquele troço nas costas, ao mesmo tempo assim,
já estava passando por situações financeiras difíceis, até que chegou uma vez, um dia eu acordo assim, eu tô todo ensopado, o negócio tinha arrebentado, estava cheio d'água e tal. Eu liguei para um primo meu e a mulher dele trabalha no Tribunal de Justiça, arrumou com o médico lá e me levou. Fui internado no hospital lá no Gafeguini, na Tijuca. Eu fiquei 13 dias lá internado e os caras não sabiam o que iam fazer comigo, porque pô, a minha saúde estava boa, a saúde estava perfeita. Só tinha esse negócio que ninguém sabia o que era, as pessoas só tinham visto isso em livro de medicina e ficou aquele negócio, como é que vai tirar esse negócio das costas? A minha sorte é assim, que ele não se aprofundou o tumor não se aprofundou para dentro da coluna, né? Porque se vai ali, eu já tinha perdido eu tinha dançado mesmo. Aí veio um médico cirurgião, um cara mestre lá e tal, ele chegou e falou, pô, vamos fazer a cirurgia assim, eram 4 médicos mais ou menos para fazer a cirurgia. Nesse meio tempo tinha perdido minha mãe, 15 dias depois entra uma sala de cirurgia, quer dizer, essas coisas assim que, porra, a vida às vezes te sacode de cabeça para baixo, né? Quando você pensa assim que você já chegou em tudo, ainda tem mais coisa para você descer, aí, sabe? Aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui esses 13 dias, eu vou me desligar de tudo, eu não vou ficar pensando se o lugar está atrasado, se isso, aquilo, todo mundo vai ter que esperar, entendeu? E ali eu tomei uma resolução, é a seguinte, que eu só ia fazer ali, a partir dali em diante, quando eu saísse dali, só fosse trabalhar em coisa que me desse prazer, que não me desse aborrecimento, que não me desse angústia, chateação, entendeu? E aí conseguiram fazer a cirurgia. Eu sei assim, o tumor ele saiu, virou tipo uma celebridade, foi direto para um congresso médico e tal, os caras levaram aquilo e tal. E pronto, aí eu voltei e tal. E foi uma operação delicada, porque ao mesmo tempo assim, eles tinham que abrir, tirar aquele troço e fechar, porque ao mesmo tempo não podia perder o movimento dos braços, podia nunca mais desenhar. Os caras meteram 5 cabos de aço, né, nas minhas costas. E era uma coisa assim, impressionante, sabe? Foi do nada, assim, como as coisas começaram, de repente, pronto, somatização de todos os aborrecimentos. Aí eu parei com isso, eu falei, pô, eu não vou mais trabalhar nisso, vou trabalhar no que me der prazer realmente, sabe? E aí eu resolvi mudar de vida. Um ano depois meu casamento tinha acabado já, e aí eu resolvi fazer aquilo que eu estava a fim de fazer. E tem sido isso até hoje, entendeu? Eu já não estou mais morando no Rio há muito tempo. Depois que eu saí do Rio, fui morar no interior de São Paulo também. Fiquei lá 2 anos, depois voltei. Fui morar ali perto de Pirapitinga, fiquei 4 anos praticamente com depressão, sabe, morando num lugar horrível. E agora, graças a Deus, estou assim, trabalhando em projetos novos. E isso é que me dá gás, me dá ânimo. Tá fazendo coisas novas, sabe? O dia que você me vê acomodado, você pode ver que eu já estou preparando um salto para fazer uma outra coisa nova, porque acho que mantém a criatividade, é igual um buraco. Quando você mais tira, mais tem, entendeu? Mas você não pode abrir mão disso, tem que estar sempre trabalhando com coisa criativa. Isso para mim é um compromisso que eu tenho na vida, trabalhar sempre com coisa criativa, fazer coisa que ninguém fez, fazer coisa que todo mundo faz é a coisa mais fácil do mundo. Eu gosto de fazer coisa que ninguém fez. Agora estou fazendo jornal, entendeu? E está indo bem, sabe? Tem uma opção de coisa em mente e pronto. E é isso. Acabou. Não tem mais nada para falar.